Fala galera do Pântano Pop, hoje nós estamos aqui com um vídeo diferente e um tanto improvisado, porque nós vamos inseri-lo entre um lançamento oficial e outro. Porque um dos maiores álbuns da história do rock, um dos maiores álbuns da história da música pop, da maior banda de todos os tempos, faz aniversário neste 26 de setembro, Abbey Road. E para muito além de um álbum com a capa mais reconhecível da história da música popular, mais icônica capa de qualquer disco, a famosa capa dos Beatles atravessando a Abbey Road, a rua Abbey, em frente aos estúdios da EMI, que na época se chamavam apenas EMI Studios, e passaram por conta da icônica foto a se chamar Abbey Road Studios, como é até hoje. É um disco extremamente criativo, um disco que muita gente considera o mais bem tocado dos Beatles e, infelizmente, é o último disco dos Beatles. Vamos discutir aqui, não poderia haver um melhor final para a maior banda de todos os tempos. O contexto de Abbey Road é bastante turbulento. O álbum foi gravado entre fevereiro e agosto de 1969, mas as sessões foram interrompidas várias vezes por diversos motivos que nós vamos citar já já, mas também tem toda a questão de que elas começam imediatamente após as infames e fracassadas sessões de Get Back, que acabaram sendo conhecidas como Let It Be por causa do lançamento do álbum póstumo de 1970 e antes ainda do filme do Michael Lindsay Hogg, que acabou sedimentando uma imagem de que os Beatles se detestavam no último ano de existência da banda, o que felizmente o Peter Jackson, no seu documentário de quase 9 horas em 3 partes, chamado Get Back, tendo recuperado as imagens daquela filmagem, daquelas gravações, mostra que no momento em que eles saíram dos estúdios de cinema gigantescos e foram para Abbey Road, as sessões começaram a fluir e foi tudo muito menos feio e pesado do que a fama ficou. Foi tudo muito exagerado, principalmente porque logo depois saberíamos que os Beatles estavam próximos do fim. Mas, de qualquer forma, os Beatles tinham planejado fazer um show que não saiu. Os Beatles tinham planejado gravar várias músicas que não saíram. Então eles resolveram fazer um novo disco. Vamos fazer um disco do jeito que a gente fazia antes. Palavras do Paul McCartney. Só que cada Beatle estava meio indo para um caminho. Paul McCartney era o único Beatle que ainda queria ser Beatle. O Ringo Starr estava mais preocupado com uma carreira de cinema na qual ele estava investindo, de ator. O George Harrison estava cada vez mais insatisfeito porque ele tinha atingido uma maturidade como músico, como compositor. No entanto, ele ainda era relegado pelo Paul e pelo John como um coadjuvante com poucos espaços para suas canções. O John já vinha gravando coisas em separado com a Yoko Ono, passional como sempre, ele estava muito mais engajado na música experimental da namorada dele e depois esposa Yoko Ono do que com as coisas dos Beatles. Isso já vinha desde o álbum branco. Para piorar, havia também o fato de que o grande engenheiro dos Beatles, Geoff Emerick, havia saído dos Beatles, da produção dos Beatles, no meio das gravações do álbum branco. Os Beatles estavam cada vez mais com fama de difíceis de trabalhar dentro da própria EMI. O George Martin também já estava muito sem controle. O Beatle que ainda escutava o George Martin era o Paul McCartney, claramente o Beatle mais influenciado pelas coisas de orquestras que o George Martin tentava colocar na banda, e a gente vai ver isso muito nesse álbum Abbey Road. Os Beatles também estavam meio encantados por um tal de Magic Alex, o infame Magic Alex, que era um charlatão da eletrônica, um metido a inventor, e os Beatles pediram para ele construir um novo estúdio, e o Magic Alex fez uma porcaria de estúdio, nada funcionava, muito mal projetado, foi tão ruim, mas tão ruim, que chegou a ser classificado como o maior desastre de todos os tempos, pela banda e pelo George Martin, e eles conseguiram convencer o Geoff Emerick, pelo amor de Deus, volta,
e conserta a besteira que o Magic Alex fez. E foi um prejuízo danado, porque o Jeff Emerick teve que construir um estúdio com os equipamentos do zero. E assim, eles voltaram no dia 22 de fevereiro de 1969 para as gravações do que seria o último álbum dos Beatles. Será que eles já sabiam disso nesse momento? Na sessão de 22 de fevereiro, os Beatles gravaram I Want You, que ainda não se chamava I Want You, She's So Heavy, uma canção do John Lennon, brilhante, que entraria no álbum e, curiosamente, foi uma canção que foi a primeira gravada, mas a última a ser mixada. Quando os Beatles já não estavam mais se reunindo, já tinha cada um ido para o seu lado, apesar dos fãs ainda não saberem disso. As gravações não foram sem seus tumultos, sem suas bicadas. Por exemplo, a questão de que a gravação é interrompida porque o Ringo Starr estava fazendo um filme com Peter Sellers chamado Magic Christian, e então ele não poderia participar das sessões. Então, cada um foi para o seu lado, exceto o John e o Paul, que em determinado momento se reuniram para gravar uma canção que acabou não entrando para o álbum Abbey Road, mas foi lançada como single, e que é um exemplo de como, apesar de todas as diferenças que já estavam tão evidentes naquele momento, quando eles se reuniam, eles ainda eram mágicos. A sessão de The Ballad for John and Yoko, uma canção do John Lennon, foi gravada apenas pelo Paul e pelo John. O John tocando a sua guitarra Gibson, Paul acompanhando na bateria, no set de bateria no kit de bateria do Ringo, e o Jeff Emerick, que foi designado pela EMI para produzir essa sessão, disse, para vocês terem ideia de como estava o negócio, por que eu, cara? Ele não queria ter que produzir aquela sessão com o John e com o Paul, porque ele já estava traumatizado com as dificuldades que foram no álbum branco. Mas depois mesmo ele disse, foi uma sessão perfeita, maravilhosa, aquela sessão em que tudo dá certo, absolutamente nada dá errado. E o Paul McCartney, anos depois, fala que essa sessão realmente foi uma sessão muito alegre entre ele e o John, e a canção tem essa vibe, a gente escuta nos improvisos deles. E a sessão de Abbey Road pode ser bastante definida nessas coisas. Você teve momentos em que os Beatles pareciam os Beatles mesmo, com aquela sinergia, aquela mágica de quando eles se juntavam, e em outros momentos eles se desentendiam. Eles não conseguiam manter mais a regularidade. Claro que mesmo no auge dos Beatles eles deviam ter suas bicadas, deviam ter suas desavenças. Quem trabalha em conjunto sabe que isso acontece. Mas naquele momento estava muito mais evidente essa oscilação. Um momento maravilhoso de mágica, como a sessão de The Ballad of John and Yoko, entre o Paul e o John, e momentos em que eles realmente discutiam, quebravam o pau, como eu vou dizer já já. Cada Beatle teve a sua contribuição nos momentos de estresse, nas sessões de gravação de Abbey Road. Para começar, o George Harrison, tão zen, ele estava muito insatisfeito, mas tem um episódio que eu acho bastante esquisito para um cara que tem a fama de tranquilo, de paz e amor do George, em que é o momento em que ele estava gravando, se não me falha a memória, Something, em que o engenheiro de som, não sei se o Jeff Emerick ou o produtor dos Beatles na época, o Glenn Jones, diz que o George tinha que baixar o volume da guitarra dele porque estava captando um ruído, e o George Harrison fica irritado e vira para o engenheiro em questão e fala, você não pode falar assim com o Beatle. Esquisito, né? O Paul McCartney, com o seu perfeccionismo, o Paul McCartney que era o único Beatle que ainda estava querendo fazer parte daquele coletivo, e era o único Beatle que ainda tinha o George Martin como o mestre, o cara, o que ele fala a gente tem que ouvir, também teve as suas causas indiretas, né, de certa forma, nas confusões. Por exemplo, no vocal de Because, uma canção brilhante do John Lennon, famosa por ter um vocal extremamente difícil de ser reproduzido, que os Beatles sempre falaram depois que eles demoraram muito tempo para reproduzir, que eles nunca conseguiriam fazer de novo.
A canção levou 5 horas para eles acertarem os vocais. E o Paul McCartney era o regente, então ele ficava literalmente regendo o resto dos Beatles, né, nos vocais. E ele não queria terminar enquanto não ficasse bom. E chegou uma hora que o John Lennon gritou: poxa, me deixa em paz, me dá um tempo. Maldita hora que eu fui escrever essa música. Né? Então, assim, teve esses momentos de tensão, que aí até uma tensão do bem, né? Que era para conseguir um resultado que quem vai escutar ali no disco vai ver que é uma das coisas mais brilhantes, né, que qualquer banda de rock ou música pop já conseguiu em termos de arranjo vocal. Vai ter gente aqui que assiste falando mais uma vez que nós puxamos brasa para sardinha de outros Beatles, porque o John Lennon é que era o cara. Nós temos um vídeo aqui que fala sobre essa bobagem das pessoas que se dizem fãs dos Beatles, mas que adoram ficar criando rivalidade entre o John Lennon e o Paul McCartney. Mas, paciência, o que eu vou falar aqui é fato, qualquer um pode verificar. O John Lennon foi o cara que mais complicou as gravações de Abbey Road. Porque se essa oscilação de humor dos Beatles já acontecia nas gravações naquele momento, o John contribuiu inúmeras vezes porque ele também estava bastante bipolar, digamos assim, no seu humor. O John Lennon teve aquele momento maravilhoso ali, quando as sessões foram interrompidas com os 4, que só ele e o Paul gravaram The Ballad of John and Yoko, com um humor maravilhoso, estavam só eles dois ali, sem ninguém interferindo, os engenheiros ali no seu canto, fazendo só a sua parte, o George Martin também ali, só olhando. Mas teve momentos em que o John Lennon foi um tremendo de um Zé Ruela, essa é a grande verdade. O John e a Yoko sofreram, para piorar a situação, um acidente de carro na Escócia. E por conta disso, ele ficou fora de algumas sessões de gravação, e aí tudo bem, não dava para exigir outra coisa. Mas ele se recuperou, não foi nada demais. A Yoko ficou um pouco mais machucada que ele, mas também nada demais. Só que aí, um belo dia, o John Lennon chega no estúdio com um negócio enorme, todo mundo pensa que é um piano, mas é uma cama, que ele coloca lá, não, porque a Yoko não está bem e ela tem que assistir as gravações, ela vai ficar aqui deitada na cama no estúdio. E ele chega pro Jeff Emerick e fala: eu quero que ela tenha um microfone para ela poder falar, e esse microfone vai chegar no headset de todos nós da banda, para ela poder dar as opiniões dela. Obviamente o George e o Paul ficam... Isso gera mais confusões, né? Por exemplo, o George, ele nas gravações da sessão de Get Back, isso ficou meio claro, era um dos que tinha menos paciência com a presença da Yoko Ono ali interferindo. E tem uma situação engraçada, mas triste ao mesmo tempo, em que o George Harrison tinha uns biscoitos lá, e a Yoko Ono levanta da cama e vai lá e come os biscoitos do George Harrison. E o George Harrison fica furioso e discute com o John: essa mulher já tá boa o suficiente para comer meus biscoitos, então ela não precisa ficar nessa cama aqui, pô. Cá entre nós, né, eu amo o John Lennon. Nenhum Beatle me leva às lágrimas como o John. Não só nas canções dele, mas simplesmente olhando para ele muitas vezes. Mas a grande verdade, a gente precisa admitir, as pessoas são falhas, e nesse caso, nesse final de Beatles, o John Lennon estava sendo muito babaca. E putz, como ele estava sendo egoísta nessa época. Acho que qualquer um, por mais que ame o John Lennon, precisa reconhecer isso. O cara não estava sendo legal, né? Mas houve momentos ótimos também com o John Lennon ali, como por exemplo a ideia do famoso solo de guitarra que virou um duelo de guitarra na canção The End, que encerra, ou quase, o álbum. Que nós vamos falar mais desse lado B depois. Mas esse solo foi uma ideia do John Lennon. Eles estavam pensando: tem que ter um solo de guitarra aqui. Aí o John: por que nós três não fazemos o solo? Paul achou a ideia excelente. O George não gostou muito. Mas quando Paul sugeriu que eles fizessem ao vivo, ou foi o John que sugeriu que eles fizessem ao vivo, não lembro, né? Essas coisas variam de acordo com a fonte.
O George Harrison voltou atrás e achou, beleza, vamos fazer ao vivo. Então eles gravaram ali ao vivo os três, na ordem, Paul, George, John, fazendo essa batalha de guitarras, que é uma das coisas mais incríveis que os Beatles já fizeram. Na mesma canção em que a gente tem um único solo de bateria do Ringo Starr. Mas as confusões da gravação, elas acabavam acontecendo. O John Lennon não tinha muita paciência, por exemplo, como no caso que eu contei aqui dos vocais de Because, que era uma canção dele. E ele também não tinha paciência quando o Ringo pedia para poder tocar de novo, porque ele tinha achado alguma coisa, e às vezes ele estava aprendendo. O Ringo tinha que aprender as canções dos caras ali, na hora que eles mostravam, né? E o John falava, eu não vou tocar de novo, se vira. Então o Ringo tinha lá que ter paciência com essa impaciência do John, muitas vezes. O George também estava extremamente impaciente, já contei o caso dele ter a atitude bem feia de dizer para um engenheiro, você não pode falar assim com um Beatle, né? Mas, de certa forma, é humanamente compreensível. Ele estava com uma leva de canções muito boas. All Things Must Pass, que nunca virou uma canção dos Beatles. Old Brown Shoe, que eles acabaram trabalhando nessas sessões para Abbey Road, mas não entrou no disco, assim como The Ballad of John and Yoko foi lançado em single, assim como gravações das sessões lá de janeiro de Get Back, que viria a ser Let It Be. Mas dessas canções do George que entraram no disco, Something, While My Guitar Gently Weeps e Here Comes the Sun, estão entre as maiores canções, eu diria que de todos os tempos, da música pop e do rock. Here Comes the Sun foi a primeira a ser gravada nas sessões de Abbey Road, e o George Martin declarou depois que foi, na opinião dele, a primeira efetivamente grande canção do George Harrison, e que ficou evidente para ele que ele tinha alcançado o nível do John e do Paul como compositor. Então isso tudo explica, né, o George ali meio colocado como um compositor que tinha espaço para 2, 3 canções, quase todas sendo sempre do John e do Paul. Era muito difícil que ele estivesse satisfeito naquele momento mesmo, é compreensível. E falando dessas canções, dessas composições, tem uma até do Ringo, que é Octopus Garden, uma canção que o Ringo compôs em 1968, quando ele estava de férias, no iate e tudo mais. Uma canção alegre, bem vibe Ringo, né, que a gente conhece, aquele cara sempre de boa, sempre de bom humor, né, que parecia ser o cara menos afetado por todas as confusões, todas as brigas de ego entre os outros membros da banda. E, infelizmente, os críticos, quando o álbum Abbey Road foi lançado, curiosidade aqui, chamaram Octopus Garden de Yellow Submarine de pobre. Uma outra curiosidade aqui é acerca de uma canção do Paul McCartney e a sua performance vocal nessa canção, Oh Darling. Quando foi haver a primeira sessão de gravação, as pessoas estavam esperando, os engenheiros estavam esperando uma grande performance. Vendo a estrutura da canção, Paul McCartney vai mandar mais um daqueles shows dele, né? Paul McCartney é o melhor cantor do rock and roll e ele vai arrebentar, disseram alguns. E Paul McCartney fez lá um vocal xoxo, sem muito brilho. E aí o engenheiro lá falou para ele assim, eu não me recordo o nome do engenheiro agora, Paul, cadê aquela sua performance que você está acostumado a fazer? E o Paul McCartney, com seus 27 anos de idade, fala, cara, eu não consigo cantar mais daquela maneira, eu tô velho. Diz o cara que até hoje tá fazendo show ao vivo e que ganhou um Grammy de melhor performance vocal ao vivo aos 70 anos de idade. Enfim, ele falou que não conseguiria, só que aí deve ter ficado mexido no brio dele, sabia que podia fazer mais e tá lá no disco
o show que o Paul McCartney dá em Oh Darling. Mas além das grandes canções que esse disco tem, que eu já citei, outras que eu não citei por falta de tempo, oportunidade aqui, o que mais marca esse álbum é o seu lado B, que a própria banda chamava de The Long One, que é um grande medley de 9 canções que foi idealizado pelo Paul McCartney como uma maneira para eles pegarem todas as canções que eles ainda não haviam terminado e colocar no álbum usando uma coisa mais orquestrada, mais numa vibe de sinfonia, bem dentro da influência do George Martin. Nem preciso dizer que o George Martin achou a ideia excelente, excepcional e, poxa, produzo isso para vocês, vamos lá. O John Lennon não gostou muito da ideia. Acho que isso aí é uma porcaria, não vai ficar bom, e teve mais um quebra-pau. O Ringo ficou do lado do Paul, depois que as sessões acabaram, virou pro John e falou: isso é uma das melhores coisas que a gente já fez em toda a nossa carreira. E para a posteridade ficou que o Ringo estava certo. Só que o quebra-pau foi resolvido para essa sinfonia de 9 canções, esse medley do lado B ficar pronto, quando foi oferecido ao John que ele pudesse incluir também as canções dele não terminadas, né, nesse medley. E assim foi feito. Esse lado B já começa com uma obra-prima do Paul McCartney, que é You Never Give Me Your Money, que em si já é 3 canções mais ou menos em uma. Tem essa coisa de sinfonia, né, de música clássica, que o Paul McCartney usaria também depois na sua carreira solo. E também tem uma grande performance vocal do Paul McCartney e mais uma vez aí nessa canção ele mostra ser um dos cantores mais versáteis, mais completos da história da música popular, com aquela coisa dele, ele canta de modos diferentes, parece um cantor diferente, em partes diferentes da música. You never give me your money, para aquela parte no centro que é Out of college, money spent, que parece um delivery que o Ringo daria, né? Parece outra pessoa cantando, e depois ele volta e a canção tem notas altas, difíceis de alcançar. É uma canção excepcional que o Paul fez. Em seguida vem Sun King, que é uma canção do John Lennon, que é inspirada na sua transição, ali no começo dela, naquela coisa mais solar do Fleetwood Mac, a banda dos Estados Unidos, em especial o seu álbum Albatross, que havia sido lançado em 68. Né? Isso é uma curiosidade aí, interessante. Fleetwood Mac é uma baita de uma banda. O curioso que pouca gente sabe é que Her Majesty, a última canção desse lado B, vou falar dela depois, deveria ser entre Me, Mr. Mustard e Polythene Pam. Se a gente for parar para pensar e olhar ali o começo de Her Majesty e o final de Me, Mr. Mustard e o início de Polythene Pam, dá para entender onde encaixaria. Só que o Paul McCartney achou que a música não tinha nada a ver com a vibe que aquele medley estava tendo, não encaixava. Então ele resolveu que ele ia tirar Her Majesty dali, foi uma decisão do Paul, e os outros nem sei se estavam presentes quando essa decisão foi tomada, mas foi uma decisão bem acertada. Her Majesty não ia encaixar. Her Majesty is a pretty nice girl. Não ia encaixar ali naquele lugar. Paul tirou, e a outra curiosidade aqui é que Her Majesty seria destruída. O Paul não queria aquela gravação. A transição mais bem sacada para mim desse medley é entre Polythene Pam e She Came In Through the Bathroom Window, uma canção do Paul McCartney. É a que eles tiveram a solução mais criativa, na minha opinião. She Came In Through the Bathroom Window é uma canção também baseada em fato real, escrita pelo Paul McCartney, baseada numa fã que tentou colocar uma escada para subir na janela do quarto dele. Essas coisas que aconteciam no auge da Beatlemania. Em seguida vem uma canção que não é dos Beatles. E é dos Beatles. Golden Slumbers. Golden Slumbers é um poema da era elizabetana de Thomas Dekker, chamada The Cradle Song. Existe uma partitura dessa canção do século XVI, só que
Curiosamente, como Paul McCartney não tinha a capacidade de ler a partitura, ele resolveu pegar a letra do poema e colocar na sua própria melodia. Once there was a way to get back homeward, once there was a way... Isso é Paul McCartney purinho. E aí vem o grand finale, não só do álbum Abbey Road, mas da maior banda de rock e música pop de todos os tempos, que é Carry That Weight e The End. Carry That Weight, uma canção curta, basicamente um refrão cantado em harmonia pelos Beatles, e faz uma transição para a famosa, já mencionada, batalha de guitarras entre os três Beatles, ideia do John Lennon, que eles fizeram ao vivo, então tá gravado do jeito que foi, não tem mixagem, nada disso. Foi naquela ordem, daquele jeitinho que eles fizeram. Não sei quantos takes eles precisaram fazer, mas o resultado tá ali. É uma das coisas mais geniais que eles já fizeram. E, em seguida, aquilo que eu considero que é o final perfeito para uma banda do tamanho dos Beatles, com toda a contribuição para a arte, não só para a música, principalmente, mas não só, que os Beatles deram, que é: entra um piano em Lá e Paul McCartney canta And in the end, the love you take is equal to the love you make. Cara, não teria mensagem melhor, e eu acho que com todas as confusões, todas as brigas, todas as disputas de ego, os Beatles sempre foram uma banda de amor num sentido muito mais amplo e que leva até hoje, não existindo há 54 anos, 55 se a gente para pensar que de fato essa foi a última reunião dos Beatles, Abbey Road, e mesmo assim os fãs estão aí unidos nesse amor que os Beatles produziram e entregam até hoje. Não poderia haver um final melhor para quem tanto deu. E no final das contas, eram meninos de 20 e poucos anos que estavam crescendo, aprendendo na tentativa e erro, e ao mesmo tempo, diferente de todos nós que fazemos isso na anonimidade da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos íntimos, essas pessoas estavam ali crescendo, errando e acertando, enquanto a vida jogava as coisas para eles, aos olhos do mundo inteiro. Quanto isso é difícil, né? A gente só pode imaginar. E aqui termina o nosso vídeo. Espero que vocês gostem. Deixem aí o like e digam aí o que vocês acham de Abbey Road, qual o disco preferido dos Beatles de vocês, e escutem os Beatles e se inscrevam no Pântano Pop.